Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Nós estamos fazendo uma série de exposições em cima do livro do Êxodo. E estamos agora na série das 10 pragas. Estamos estudando versículo por versículo, capítulo por capítulo. E hoje a nossa exposição é no capítulo 11. E diz assim o texto sagrado, Êxodo capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça a seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos de todo o povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito dos animais, até o primogênito dos animais, até o que está detrás do mó, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, no qual nunca houve semelhante, e nunca, jamais haverá. Aqui nós temos uma palavra de Deus. Deus chega para Faraó, ou melhor, Deus chega para Moisés, e agora orienta Moisés. Fala com Moisés sobre a nona praga manifesta, derramada no Egito. E para estudar esse tema, esse capítulo, pensamos em um tema para debruçarmos sobre ele. E o tema é segredos do tempo de Deus. Nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente. Quando chegamos no Novo Testamento, existem duas palavras gregas para o tempo. Uma é a palavra cronos, relacionado sempre ao tempo humano. Daí a palavra cronômetro, que é oriundo do grego cronos. É o tempo diante do homem. Mas nós temos uma segunda palavra grega, que é a palavra kairos, maioria esmagadora das vezes usado para referir-se ao tempo relacionado a Deus, o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus, o apóstolo Pedro diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Por quê? Deus está acima do tempo. Na verdade, o tempo só existe para nós. Deus está acima do tempo. Por isso, o tempo de Deus, se é que posso usar essa palavra, o tempo de Deus, porque ele está acima do tempo. Quando nós pensamos no tempo de Deus, porque somos humanos e pensamos nisso, existe uma complexidade, porque o tempo de Deus em relação a gente não é da forma que nós pensamos. E então, às vezes nós achamos que está demorando, às vezes nós achamos que nunca vai acontecer. Note a importância de estudar acerca do tempo de Deus. E nesse capítulo da nona praga, nós vemos a palavra-chave nesse texto é a palavra tempo. Por quê? Olha para o versículo 1. Estudar a Bíblia expositivamente é impossível sem a Bíblia aberta e sem acompanhar passo a passo. Se você está estudando
uma série de exposição bíblica, mensagem puramente bíblica. Se você não tiver a Bíblia aberta e acompanhando, você vai ficar desanimado, você vai achar chato, você não vai crescer em cultura bíblica e você nunca terá o conhecimento afinado da Bíblia. O conhecimento afinado da Bíblia não é através de um culto emotivo, cheio de lágrimas, de pula, de grito, de roda-roda. Não. O conhecimento bíblico implica em você calmamente parar e estudar a palavra de Deus e assimilar o seu conteúdo. Então, a melhor forma de o fazer é o ensino, é a instrução expositiva da Escritura. Pegar o texto e ir passo a passo, entendendo cada detalhe das Escrituras. E assim sendo, quando nós olhamos para esse texto bíblico de Êxodo 11, encontramos aqui um destaque para o tempo. Versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó. Observe a palavra ainda. Ainda não aconteceu, ainda não chegou a hora, ainda não foi o tempo. Então esse ainda está totalmente relacionado ao tempo. Ainda no versículo 1, diz assim: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, vírgula, ponto e vírgula. Depois vos deixarei ir. Note, depois. Esse depois também tem a ver com o tempo. Veja quando algum filho: pai, deixa eu ir comprar doce na padaria. Aí o pai fala: depois, meu filho. Ele está se relacionando ao quê? Se referindo ao quê? Melhor dizendo, se referindo ao tempo. Depois, filho. Ou seja, a hora não é agora. Esse depois também está relacionado ao tempo. E ainda na última parte do versículo 1 está assim: quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Pressa tem a ver com o quê? Com o tempo também. Tá? Agora, no versículo de número 4, aqui aparece o termo: à meia-noite eu sairei pelo Egito. A meia-noite está falando de uma hora, então está falando de um tempo. Note que o tempo está totalmente relacionado do versículo 1 até o versículo 10, que é o último versículo, que diz assim: olha, Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Fizeram no passado. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou, falando também do tempo que não aconteceu. Então o tempo é um fator importantíssimo aqui nesse texto para o nosso dia a dia. Então, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu sei que é a nona praga, é a praga aqui onde Deus vai até o Egito, tá? E Deus mata o primogênito de todos os... Deus mata o primogênito, né? Deus mata o primogênito de todos os egípcios, de todas as pessoas que não tinham o sangue nos umbrais das portas. Então, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Né? Alguém até diz, agora que na pandemia, com base nesse texto, e também no capítulo 12, alguém me pedia: pastor, unge a minha casa, porque na época do Egito, por causa daquela praga, eles passaram sangue. Mas veja, sangue não é óleo, sangue não é unção. Passar sangue não é ungir. Ungir é uma coisa, passar o sangue é outra coisa. Né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem de gente inocente, gente que de boa vontade, mas não tem conhecimento bíblico, e que são levadas por pessoas que interpretam o texto totalmente errado, não é brincadeira. Então,
Olha a importância do ensino bíblico, tá? Então, o que isso aqui tem a ver para eu aplicar no meu dia a dia? Não é isso que fizeram na pandemia, que isso foi uma loucura, isso é antibíblico, isso é heresia, tá? Agora, vamos lá. O que no texto de Êxodo 11 nos ensina? Primeira coisa é em relação ao ainda. Ainda. Aguardar o ainda de Deus. Às vezes, nós estamos na igreja, queremos crescer da noite para o dia. Não aguarda o ainda de Deus. Às vezes a pessoa está crescendo ministerialmente, começou a desenvolver. E aí, está numa igreja, o pastor confia naquele obreiro, está investindo no obreiro. Às vezes ele ainda não foi ordenado a nenhum cargo ministerial, mas ele está contado. Ele está sendo preparado para, quando for consagrado, exercer com excelência. Tá? Eu sou do Conselho de Doutrina da Convenção da Cadeso. E eu me deparo com tantos presbíteros, evangelistas, pastores. Eu me deparo tão fraquinho de Bíblia, tão fraquinho também de amadurecimento. Gente, as pessoas jogaram uma consagração para o alto e o novo convertido, alguém imaturo, pegou. E isso a pessoa dá. Primeiro, ela frustra. Quem está com ela também frustra. O que tem contribuído muito para os desigrejados hoje é a falta de pessoas esperarem o ainda de Deus. A pessoa é diácono numa igreja, aí vai dar um testemunho, né? Numa outra igreja, rapaz, tem o que lá? Eu sou diácono. Ou às vezes fala, eu sou membro. Né? Você não é nem presbítero? Não, aqui você seria evangelista. Olha só. Tá? A pessoa está querendo furar a fila do ainda de Deus. Quer entrar pela janela. Não quer entrar pela porta. O ainda de Deus é muito importante. Ainda não chegou a hora. Ainda não chegou o tempo. E aqui Deus fala assim, e o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei. Eu vou trazer. Trarei ainda. Tá? Então, mas ele não tinha trago. Ele fala, ainda trarei. Está no futuro. Então, quando a gente aplica na nossa vida, é uma coisa que Deus vai fazer. Claro que aqui no texto está falando de juízo. Claro que aqui no texto não está falando de ministério, de aguardar o tempo ministerial. Claro, eu entendo isso. Tá? Agora veja, mas eu posso aplicar na minha vida o ainda de Deus. Que no meu contexto, nas minhas necessidades, às vezes eu quero mudar em termos de aplicação, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de trabalho, às vezes eu quero mudar de igreja, mas para quê? É ainda o tempo? Temos que ter muito cuidado, porque escuta, todo crescimento é precoce, ele é prejudicial. É um crescimento de granja. É aquele crescimento que cresce rápido, mas sem força, sem maturidade, sem preparo, sem condições, sem estar no ponto. No ponto. Quem é cozinheiro sabe muito bem. Um doce no ponto, uma carne no ponto. Não tem jeito. Tem que aguardar o tempo para ficar no ponto. E às vezes eu me deparo com muitos irmãos, professores da escola dominical. Agora eu já vou fazer 25 anos de ministério, dia 3 agora de outubro de 2024. Dia 3 de outubro de 2024 eu faço 25 anos de ministério pastoral. Agora veja bem, o que eu tenho visto de irmãos da igreja, a gente começa a investir na pessoa, preparando a pessoa para ela ser um diácono, um presbítero, um professor da escola dominical, ser um ensinador, um obreiro, ser um escritor, ser alguém. E aí, quando a pessoa começa a crescer, recebe uma proposta para ir para outra igreja. E ela agora, sem nem entender, vai. Então, esse é sair do ainda de Deus. Aguarde o ainda de Deus. É muito importante aguardar o ainda de Deus. Ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou a hora. Ainda farei, diz aqui, né? Ainda trarei. Então, é a primeira coisa que nós aprendemos.
A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, e aplicando no nosso dia a dia, é que o desafio é crer nas promessas de Deus. Desafio crer na promessa de Deus. Por que é desafiante aguardar as promessas de Deus? Por que é desafiante? Porque diz aqui, ó. E o Senhor, versículo 1, e o Senhor disse, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, ponto e vírgula. Depois, vírgula, vos deixará ir daqui. Olha essa palavra, depois. Esse tema aqui, depois, aguardar o depois de Deus. Então, há uma promessa, tá? Há uma promessa, mas a gente precisa esperar, aguardar o depois. Depois, né? Depois significa vai acontecer algo, mas ainda não será o que vou fazer, né? Depois aqui é a conclusão é o início da conclusão dos fatos, que fala assim, ainda vou trazer, né, uma praga sobre o Egito, depois Faraó deixará vocês ir. Depois que isso acontecer, aguardar o acontecimento de Deus na nossa vida. Aguardar algo que Deus prometeu que vai acontecer antes da gente tomar iniciativa. Isso é um desafio. Quando o inimigo das nossas almas percebe isso, ele traz bandejas, ele traz propostas que aparentemente são maravilhosas, são boas. Mas só que Deus está falando, só depois disto que vou fazer isso. Então a gente tem que aguardar as etapas. Aqui está em questão as etapas. Qual o problema de muita gente na igreja? Queimar etapas. Queimar etapas é um grande problema. Então, precisamos estar... Pastor, como é que eu não queimo etapas, me apresso, não vou? Aguarda. Porque a porta de Deus não precisa ser forçada. Não precisamos nos apressar e pular pela janela. A porta vai se abrir. Continua orando, servindo, com humildade. Aguarda, porque haverá um sinal de Deus para a porta se abrir. Agora veja. E Deus ele vai dar um sinal. Olha só para o versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo. Aqui estava um sinal de Deus para Moisés. Agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer aquilo. E aqui no versículo 2, nós temos os planos de Deus. Deus ele tem plano, ele tem projeto. Deus ele tem projeto. Tudo que Deus faz é através de projetos e são projetos detalhados. Na obra de Deus não tem ideia humana, não tem sugestão humana. O ser humano recebe a planta pronta. O ser humano recebe o projeto pronto em detalhes da parte de Deus. Deus não precisa e nem conta com criatividade humana. As obras humanas diante de Deus não têm valor. Por quê? O trabalho de Deus é espiritual e as estratégias é Deus quem dá. Aí, pastor, então qual é o segredo? Pedir a Deus as estratégias, esperar Deus completar o plano. Quando eu falo isso, eu me lembro da construção da arca. E eu já vi um engenheiro especialista em navegações falando sobre a arca de Moisés. Tá? De Moisés. Ai, meu Deus. A arca de Noé. A arca de Noé. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, quando Deus mandou Noé fazer a arca, Deus ele dá todos os detalhes para a construção da arca. É só pegar Gênesis capítulo 9 e o versículo
20, no versículo 20, diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou... não é esse versículo, desculpa, não é esse versículo que já havia passado. Oh, pai, não é esse. Aqui, muito bem, está em Gênesis, capítulo de número 6, assim é que é, versículo 14, Gênesis 6 e 14. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Nota, Deus ele fala qual é a madeira que ia ser. Madeira de gófer. Farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E aqui, vamos ganhar tempo, você vai lendo, Deus dá o comprimento, a altura, os detalhes. O betume era aquela cola que ia colocar entre as gretas, né? Deus dá todos os detalhes da arca. Noé apenas pega o plano totalmente pronto e segue à risca as orientações. Você quer ter sucesso na vida? Esqueça os teus projetos e estratégias. Eu vejo o pessoal aí, com todo respeito, pintando igreja de preto, mudando o nome até para inglês, church, né? Não, Deus ele opera na igreja preta, azul, amarela, a cor de abóbora. A cor não interessa. Agora, o que me preocupa é o que está por detrás da intenção de pintar uma igreja de preto. Por quê? O plano de Deus para ganhar almas já foi dado. Já foi dado. Quem convence é o Espírito Santo. O que a igreja precisa é santidade, pureza, busca, consagração, poder de Deus na igreja. Quando o poder de Deus está na igreja, as pessoas se convertem. Eu me lembro do sermão de Jonathan Edwards. Ele prega aquele sermão, pregadores nas mãos de um Deus irado. Ele passa 3 dias seguidos, orando e jejuando dentro de casa. E após esses 3 dias, ele se levanta. Ele vai pregar. Ele era míope. A história conta que, ao ler o sermão, o rosto dele ficava tampado. Não se via, porque como ele era míope, ele tinha que puxar. E as pessoas, ele só lia o sermão, e as pessoas ficavam ouvindo. Quando ele terminou de pregar, multidões, umas agarravam nos postes, chorando e gritando com medo de ir para o inferno. Outras seguravam no banco, outras rolavam no chão, arrependidas, quebrantadas. Não teve nada pintado de preto. O que houve ele foi o impacto do poder de Deus. E é isto que a Bíblia ensina. Pedro, quando prega, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. Então, o que eu quero dizer? É que há um plano e precisamos seguir o plano. Quando Deus te chama para alguma coisa, Deus te chamou para ser maestro, Deus te chamou para ser presbítero, evangelista, ensinador, não importa, dirigente de oração, Deus ele vai te dar, quando Deus chama, Deus ele vai dar a você um plano. Siga aquele plano, arrisca. Descubra a maneira que Deus te usa no ministério. Siga aquele plano, não tente imitar ninguém, porque com você, Deus tem um plano. Deus deu a você uma ferramenta única. A Noé deu a arca. A Moisés, Deus deu a lei e as orientações para guiar o povo no Egito. Aos discípulos, o Senhor Jesus os treinou e durante 3 anos e meio. Então, escute, a você, Deus também tem um plano. E qual é o segredo? É seguir o projeto de Deus. Arrisca sem inventar nada. Não invente que não vai dar certo. Não tenha estratégias humanas, não copie de ninguém, não vai dar certo. Pode dar certo momentaneamente. É a igreja de onda. Quem não se lembra do dente de ouro? Quem não se lembra do G12?
Quem não se lembra de tantas outras iniciativas que aquilo foi um vento, foi um modal que passou e agora? Não é perene, não é duradouro, não dá certo. Por quê? Isso é estratégia humana. O que é de Deus dá sucesso sempre. Dá sucesso sempre, ok? Então, o que nós aprendemos nesse texto? Em primeiro lugar, aprendemos com a ainda de Deus. Aprendemos com o depois, né? Tem que esperar Deus fazer algo para que eu inicie as outras funções. Ou seja, eu tenho que esperar a fase. Eu tenho que ir cumprindo as fases para ter sucesso. Em terceiro lugar, eu preciso seguir o plano de Deus. Em quarto lugar, o tempo de Deus está presente e a graça de Deus é a razão do sucesso. A graça de Deus é a razão do sucesso. Versículo 3. E o Senhor deu graça ao povo nos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito e aos olhos de Faraó e dos servos de Faraó também. Então, aqui nós vemos Deus deu graça. Deus vai te capacitar. Deus vai fazer as pessoas olharem para você de outros olhos. Você vai ser aceite lá na sua igreja, no seu departamento. As pessoas vão olhar para você e vão te aceitar, vão pedir, vão querer você. Entende? Então, o que é isso? É Deus te dando graça. Mas para isso acontecer, você precisa estar no tempo de Deus, no lugar certo, na hora certa. Se Deus não está te dando graça diante das pessoas, primeiro, pode ser que você não está cumprindo as fases. Você não esperou a porta abrir. Você está forçando a porta. Segundo, você não esperou o ainda de Deus. Terceiro, você pode estar criando projetos teus. Não é o que Deus tem para você. Por isso não está dando certo. A pior coisa é alguém que não canta nada querer cantar. Você já se gravou cantando? Acontece isso muito na igreja. Misericórdia. Eu, como pastor, eu passo por cada uma. Porque tem pessoas que ela canta para um lado e o instrumento por outro. A nota de um lado e ele no outro lado da nota. A pessoa está com a rachada. Uma voz. Tem pessoas que às vezes falam que a gente não faz isso em respeito. Mas dá vontade de colocar a mão no ouvido. Sabe? Não cantam nada. Nada. Eu, por exemplo, se eu for cantar, as pessoas vão colocar a mão no ouvido. Porque eu não canto nada. E sabe o que é pior? Eu gosto de cantar. Eu amo, eu queria ter esse dom. Sou apaixonado por cantar. Só que eu não canto nada. E eu tenho que me conscientizar. Eu tenho que me conscientizar que esse plano de louvar, de cantar, Deus não me deu. Se Deus não me deu, não vai dar certo. Eu não vou cair na graça do povo. As pessoas não vão querer me ouvir. Porque é cada um dentro do seu projeto. O projeto que Deus fez para você. Deus tem um projeto para cada um. Enquanto você não estiver dentro do projeto que Deus te deu, não vai dar certo. Ok? Então isso é muito importante. Agora, quando nós estamos no projeto de Deus, no tempo de Deus, na fase que Deus quer, a porta se abre. Além da porta se abrir, nós entramos aqui na quinta lição e aplicação para a nossa vida, que é a blindagem de Deus. Versículos aqui, versículo 7. Aqui do versículo 4 até o versículo 7, Deus começa a dizer, né? Deus diz aqui, na verdade, Deus diz que o que vai fazer. Ele fala, meia-noite, né? Sai pela terra do Egito, todo primogênito morrerá, desde o primogênito do faraó. Deus vai falando aqui como é que vai acontecer. Deus fala. E haverá grande clamor, né? Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde o homem até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. No povo egípcio, estava morrendo todo mundo, morrendo animais, morrendo, todo primogênito estava morrendo. E lá no meio de Israel, nenhum animal morreu, o cão não torceu nem a língua, como diz aqui.
ficou tudo tranquilo. Imaginemos o pânico lá do Egito. Porque, veja, eu não estou falando de uma morte de 100 pessoas. Morte de milhares de pessoas no mesmo momento, à meia-noite. Pum! À meia-noite morreu o primogênito do faraó, do vice de faraó, dos generais, dos soldados, dos empresários, dos políticos lá do Egito, tá certo? Do servo, da serva, dos empregados, dos animais, do cão, do cachorro, da galinha, quem tinha mais de um tipo de animal em casa, né? Quem tinha boi, quem tinha cavalo, quem tinha jumento, de cada espécie de animal morreu um. Milhares de pessoas morrendo no mesmo dia. Não tinha cemitério para colocar todo mundo. As pessoas iam dar prioridade para enterrar o filho ou o animal, né? Então a prioridade obviamente seria para o filho. E agora, enquanto isso, o animal ficou ali fedendo, cheirando mal, e vários animais mortos na mesma casa. Agora imagina o pânico, o fedor. Imagine comigo, uma família não tinha como confortar outra família, porque a família dela também tinha perdido um ente querido. Agora veja o pânico que houve na terra do Egito. E no outro lado, Israel. Deus havia blindado, protegido, ninguém morreu. Escute, segurança é só dentro dos planos de Deus. É dentro das orientações de Deus. Se você fizer como os egípcios, eles tinham explicações, razões, eles tinham desculpas para não obedecer e nem crer no Deus de Israel. Mas o dia da fatalidade chegou de surpresa. E não adiantava eles fazer mais nada. Por quê? Porque eram desobedientes à vontade de Deus. Quem desobedece a Deus fingindo que nada vai acontecer, vai ser apanhado de surpresa e a calamidade vai bater na sua porta. E depois quem está de longe vai ficar, coitadinho, ah, meu Deus. Não é coitadinho, não é coitadinha, é desobediente, é rebelde. Já fui avisado por Deus, mas está como diz o versículo 9 e 10 aqui do capítulo 11, está endurecendo o coração. Deus está falando, Deus está manifestando, Deus está fazendo, mas as pessoas estão deixando entrar no ouvido e sair no outro, querendo empurrar Deus com a barriga, achando que o amanhã nunca chegará, achando que o juízo de Deus nunca chegará. Estão brincando com as verdades de Deus, e Deus falando, e Deus usando os seus servos para alertar, mas tem gente brincando. Então, e isso aconteceu na época do Império Egípcio, com as 10 pragas. Quando chega aqui então a 10ª praga, acho que antes eu tinha falado o nome, mas é a 10ª praga, que é a morte do primogênito. Foi uma catástrofe. Detalhe, o primogênito era o príncipe do Egito, era o sucessor do trono. O primogênito nas casas menos pobres, menos abastadas, né? Classes pobres, o primogênito era o responsável por sustentar a família na ausência do pai. A esperança estava no primogênito. O primogênito ele era o herdeiro tanto do trono como o herdeiro da casa, da família. Então havia toda uma expectativa em torno do primogênito. Era o sucessor do pai, sabe? Era o protetor da família. E esse camarada estava sendo preparado para tanta coisa. Agora, em um segundo, à meia-noite, ele foi morto. Ele foi ajuizado por Deus por causa da desobediência dos seus pais e da sua família, da incredulidade, do endurecimento do coração. Deus estava falando e eles estavam endurecendo o coração. E eles tinham outra chance? Tinha sim. Por quê? Porque
Êxodo capítulo 9, aqui no versículo de número 19, diz que aqueles egípcios que ouviram a voz de Deus e obedeceram, quando houve a praga da saraiva matou animais de todas as pessoas, e não matou os animais dos egípcios que creram e obedeceram a voz de Deus. Se você crer e obedecer, porque crer todo mundo acredita, quem vai duvidar de Deus? Agora a questão é, obedecer, você está obedecendo? Obedecer é colocar em prática. Obedecer é arrumar a vida. Então, e tem gente que prefere desfrutar os momentos, coisas momentâneas da vida, do que obedecer à voz de Deus. Então, aplicando aqui na nossa vida a blindagem para o povo que obedece, que está dentro do projeto de Deus. Morreu gente dos primogênitos de todo mundo, mas quem obedeceu não morreu. Foi blindado pelo Senhor. Deus quer blindar a sua família, Deus quer blindar os seus bens. Os animais eram os bens deles. Os animais, Deus quer blindar todos os seus bens, blindar para não ter assalto, roubo, prejuízo. Deus quer blindar você e toda a sua família. E por que não brinda? Porque você é um desobediente. Porque você é um rebelde. Você tem um coração duro em relação às coisas de Deus. Terminando, o tempo de Deus, no tempo de Deus, até o inimigo se prostra. Versículo 9. Então, todos esses seus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que se segue, ou que te segue as pisadas. Depois eu sairei. E saiu do Egito em ardor de ira. Moisés sai irado do Egito, por causa dessa palavra, né, do faraó. E Moisés sabia que ele não ia deixar o povo ir. Moisés saiu ali bravo, porque Moisés sabia que a sentença era grande, muitas pessoas iam morrer e eles não estavam dando crédito, né? Mas o que mais importa aqui é que Deus fala: olha, vocês vão se humilhar diante diante do meu servo Moisés. O Egito, o povo do Egito, o faraó vão se humilhar. Quando? No tempo de Deus. Então, até os ímpios se humilham quando chega o tempo de Deus na vida deles. Alguns são arrogantes, são soberbos, mas a palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Então, nos humilhemos, devemos crer no Senhor, obedecê-lo, antes que chega o tempo que a gente tem que se humilhar, mas humilhar por causa do juízo, por causa da morte, por causa da tragédia que bate à nossa porta. É melhor humilharmos voluntariamente, não por causa de tragédia, mas humilhar para adorar o Senhor, humilhar para glorificá-lo, para servi-lo, para se entregar a Ele. Senhor, eu me humilho, eu me prostro, eu me entrego. Eu não quero tragédia na minha casa, eu não quero tragédia nos meus bens, eu não quero tragédia na minha família. Senhor, eu me humilho, eu me rendo. Antes, tem misericórdia de mim, me perdoa. E aí Deus é grande em perdoar, diz a Bíblia, lá em Jeremias, ou melhor, em Lamentações, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Se humilharmos e se obedecermos o Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa, né? E por fim, o coração de Faraó finalmente permanece duro por falta de arrependimento. Versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Ou seja, Faraó continuou na sua incredulidade. E por causa da permissão de Deus, né? É usado esse termo aqui, o Senhor endureceu o coração de Faraó no sentido permissivo. Deus permitiu que Faraó continuasse na sua impiedade, na sua incredulidade, porque Deus viu que faltava em Faraó arrependimento. O próprio Faraó se achava um Deus. E aqui, o maior Deus do Egito, segundo o Faraó, era ele. Então, por isso, Deus mata o seu próprio filho, para mostrar que ele não é Deus coisa nenhuma, que o Deus dos Hebreus, o Deus da Bíblia, o único Deus, o Criador dos céus e da terra,
Ele é que tem o comando de todas as coisas. Segredos do tempo de Deus. Nós precisamos atentar para o ainda de Deus. Ainda não é chegado o tempo. Precisamos entender que as promessas de Deus, elas só vão ser executadas se obedecermos as etapas, o depois. Lembra o versículo 1, parte B? E depois, tem a ver com as etapas. Em terceiro lugar, é preciso seguir o plano de Deus, o projeto de Deus. Não adianta a gente inventar. Em quarto lugar, o tempo de Deus é quando nós vemos o tempo de Deus, né, quando o Senhor começa a nos dar graça. Aí chegou o tempo de Deus na nossa vida. As portas se abrem, as pessoas nos aceitam, as pessoas querem, né? Nós não estamos forçando nada, não está causando confusão, né? Então significa a graça de Deus está conosco e está tendo sucesso. Não significa dizer que não vai ter opositores, mas estou falando a maioria das pessoas estão conosco, a gente está vendo Deus dar graça, né, diante das pessoas. Depois, temos aqui a blindagem, em quinto lugar. Deus blinda quem obedece, Deus protege. Em sexto lugar, os inimigos se prostram por causa do juízo. E por último, em sétimo lugar, vemos que aquelas pessoas que não se arrependem permanecem com o coração duro, a fim de que o juízo de Deus caia na cabeça delas por falta de fé, de arrependimento, de obediência à palavra de Deus, né? Por falta de conversão. E que Deus assim nos guarde. Que Deus fale mais e melhor no teu coração. Se você desejar comigo agora, eu quero fazer uma oração pela tua vida, para que você compreenda o tempo de Deus na tua vida. Não endureça o teu coração. Decida hoje entregar a sua vida a Jesus. Decida hoje entregar-se, render-se aos planos de Deus. No fundo, lá dentro do seu coração, você sabe o que Deus quer para você. Você já sabe o plano de Deus para você. A questão é que as coisas desse mundo estão te prendendo. E se você ficar brincando com isso, a ira de Deus virá sobre a tua cabeça, como veio na cabeça de Faraó e os seus filhos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando chegar o tempo de Deus, você pode ser surpreendido com o juízo de Deus na tua casa. E antes que isso aconteça, faça uma aliança com o Senhor hoje, agora. Em nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero orar a Ti pelo Teu filho, pela Tua filha, que através, agora, Senhor, da internet, está lá do outro lado, está ouvindo esta mensagem da palavra do Senhor. Fala ao coração da Tua filha, do Teu filho, recebe o Teu filho que agora faz uma aliança com o Senhor, e quer agora entender os teus planos, quer entender os teus projetos, quer aguardar e quer ter força para esperar o tempo do Senhor, para o Senhor fazer como fez com Moisés, o fez grande, diante de todo o povo, diante do faraó, o Senhor o exaltou na terra. Por quê? Porque ele entendeu o plano do Senhor e não inventou nada, só obedeceu e executou o teu projeto. Os teus projetos, Pai, vêm pronto para nossas vidas. Nós só precisamos obedecê-los, colocá-los em prática. E por isso oro pela tua filha, pelo teu filho. Ajuda-o, ajude-a. Segura na mão do teu filho e da tua filha. Revela, prepara tudo, Senhor, e abençoa. Perdoa, Senhor, quem está fazendo aliança com o Senhor agora. Mude o seu passado e abre uma nova página da história da vida desta pessoa e comece a escrever uma história nova, de sucesso, para que se torne diante de ti, Senhor, pessoa como Moisés. O Senhor resolveu honrar para a glória do teu nome. E assim eu te peço que abençoe a tua filha e teu filho, em o nome de Jesus. Amém.